Salve, galera, vambora, voltando aqui pro nosso segundo bloco, bora animar, porra, bora ser auditor fiscal aí. Vou entrar agora na parte dos prazos processuais previstos na lei, ó, 4567. Porra, no número da lei você não vai esquecer nunca, né? Já tem meio ponto na prova. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó, com relação aos prazos processuais, é muito tranquilo, cara. Essa legislação do Distrito Federal, ela até que foi bem boa com relação a isso. 90% dos prazos são 30, 60 ou 90, tá? Diferente para quem estudou agora os prazos do Rio Grande do Sul, Jesus, né? 5, 10, 15, 30 e tal. Aqui não. Aqui a maioria dos prazos, via de regra, inclusive se você chegar na tua prova lá e tiver que chutar um prazo, tu vai chutar o quê? 30 dias, que é o default. Mas não vai ser necessário, não. A gente vai fazer aqui as representações, os fluxogramas. Estão grifados aqui os prazos. Nós vamos montar uma tabelinha no final do curso, né? Para você separar por prazos lá quais são os atos processuais. Bom, mas aqui, ó. Salvo disposição em contrário, a regra é... vai passar de novo essa porra que eu não mandei passar ainda? Esqueci de apertar aqui. A regra é que o prazo seja de 30 dias, tá? E aí nós vamos ver como é que varia esses prazos aí. Os prazos para a prática de atos não correm contra o fisco na pendência do cumprimento de diligências ou intimações expedidas pela autoridade fiscal. Então, durante o julgamento do processo, né, o julgador recebe aquele processo para análise. E aí ele determina que seja feita uma diligência a fim de esclarecer algum ponto obscuro ou omisso com relação a provas processuais. Seja no ato constitutivo, seja no auto de infração, seja na peça apresentada, na impugnação apresentada pelo sujeito passivo, tá bom? Ele pode mandar baixar em diligência aquele processo. Ou pode intimar o contribuinte a prestar algum esclarecimento. Pode intimar tanto o contribuinte ou solicitar ao colega, auditor fiscal, que lavrou o auto de infração, tá ok? E geralmente esses prazos são de quanto tempo? Chuta aí, tenta imaginar um prazo. Geralmente esses prazos são de 30 dias, até 30, né? Então, enquanto não forem cumprida a diligência, enquanto não chegar a resposta da intimação, fica suspenso o prazo para julgamento e todos os prazos dele decorrentes, tá ok? Eles se suspendem. Então, para cair na tua prova, a hipótese de suspensão do prazo processual durante o PAT? Sim, senhor. Tá? Em que situações? Situações em que há pendência de resultado de diligência ou resposta de intimação. Tá? O prazo fica suspenso. O prazo fixado nessa lei são contínuos, tá? Não é igual ao novo Código Civil, não é prazo em dia útil, é contínuo, respeitando aí sim o Código Civil. A gente exclui da contagem o primeiro dia e inclui o dia de vencimento. Tá? Sendo que os prazos só se iniciam e terminam em dia de expediente normal da Cefaz, tá bom? Então, você recebe uma intimação, né, ou um auto de infração, você recebe, toma ciência, né, recebe aquela cartinha do fisco, você abre a cartinha e tá assim, né, oi, me deve tanto. E aí você tem um prazo de 30 dias para pagar ou para impugnar, caso você não concorde, né? Esse prazo de 30 dias ele começa a contar a partir de amanhã, tá? A não ser que você receba essa cartinha na sexta-feira. Aí o prazo não começa a contar a partir de sábado, né? Ele só começa em dia útil, vai começar a contar a partir de segunda que vem. Da mesma forma, se ele vencer num sábado ou no domingo, não é aquele último dia. O último dia vai ser no primeiro dia útil posterior ao vencimento. Tá ok? Então os prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo o dia do vencimento. Tá ok? É o nosso artigo 9º aí. Só se inicia ou vence em dia de expediente normal e o documento remetido pelo sujeito passivo por via postal será considerado entregue para efeito de contagem de prazo na data do recebimento pela autoridade fiscal. Então, cuidado, viu? Se de repente o contribuinte ele mora no interior, mora numa cidade satélite, um pouco afastado da capital, e ele tem que remeter, caso não seja o processo eletrônico, né? Ele tem que remeter a defesa dele e chegar lá até o prazo de 30 dias da ciência. E aí ele manda no último dia, pelos Correios, e não chega lá, vai ser considerado revel, tá? Vai ser considerado revelia, porque o prazo não é o dia que ele postou. Cuidado com isso aqui, ó.
Ótima pegadinha para a banca. Se eu fosse examinador da CESP, eu colocaria isso na tua prova, como pegadinha. Tá? O prazo, com relação à remessa via postal, não é o dia que postou lá. É o dia que foi recebido pela autoridade fiscal. Você vai mandar uma carta registrada com aviso de recebimento, né? Então vai ter lá a data em que chegou e o fisco recebeu esse documento. Se chegou no documento lá, recebeu depois do prazo de 30 dias, chorou, negão. Tu perdeu o direito de impugnar aquele auto de infração. Você foi considerado revel. Aí tem que pagar, tá? Tem que pagar, não tem jeito. Ou ir pro judiciário, né? Mas no judiciário você vai gastar dinheiro também. Então, nosso primeiro mapa mentalzinho tá aí, ó. O prazo são contínuos. Exclui o início, inclui o vencimento. Só se inicia ou termina em dia de expediente normal na Secretaria de Fazenda. Ok? E as intimações, gente? Como é que são feitas as intimações? A gente tem 5 tipos, tem 5 formas de intimar o contribuinte no Distrito Federal. Primeira forma de intimação, a mais comum, a mais normal, que é a intimação chamada de pessoal. Aquela feita pelo próprio servidor, tá? Chegar no jeito passivo, pessoalmente, ele vai lá, assina aqui, ó, toma ciência aqui. Toma uma cópia do auto de infração, você assina que tomou ciência, né? Intimação feita de forma pessoal. Seja ao contribuinte, seja ao gerente dele lá, ao preposto, né? Alguém habilitado a receber essa intimação. Ou no caso da recusa, né? A declaração escrita de quem intimar. Fala, fui lá intimar o camarada, pega a assinatura dos testemunhas aqui, né? Para garantir, ele não quis receber, mas está ciente que tem uma cartinha de amor para ele. Pode ser feito por via postal, né? Pelos correios, manda a carta registrada com a R, né? Com aviso de recebimento. Isso aqui é o que dá garantia das datas. Se não conseguir aqui no DF, gente, olha, tem uma particularidade. Tá? Você que estudou o PAT em outros estados, geralmente não tinha hierarquia entre as formas de intimação. Você podia intimar de qualquer forma. Aqui no DF tem hierarquia. Tá? Guarda isso que é diferente dos outros. É isso que é importante para a tua prova. Eu não posso chegar, eu como auditor fiscal, e de cara mandar publicar no Diário Oficial a intimação para o contribuinte da ciência via DOI não, né? DODF, né? Diário Oficial do Distrito Federal. Eu só posso usar o Diário Oficial se eu não conseguir intimar, o Diário Oficial, se eu não conseguir intimar ele via R ou pessoalmente, tá? É uma hipótese de intimação subsidiária, tá ok? Há uma hierarquia a ser cumprida. Mas posso intimar por Diário Oficial. Existe até um caso, gente, que possa ser uma intimação via DOI, via Diário Oficial do Distrito Federal, que são com relação àqueles lançamentos genéricos, aqueles lançamentos de ofício, os tributos diretos, por exemplo, o IPTU, o IPVA, né, que aí você vai lá e publica no início do ano lá o edital com a intimação de todo mundo está devendo, que é tributo direto lançado de ofício. Mas a gente vai ver esse dispositivo mais à frente, tá bom? A regra para o lançamento de ofício para tributos onde haja infração, que é a regra geral do PAT, né, lançamento do auto de infração por descumprimento de obrigação tributária atinente ao ICMS, ao ISS. E aí, nesse caso, o DOI ele é usado de forma subsidiária, tá bom? Por meio do domicílio tributário eletrônico, aqui é chamado domicílio fiscal eletrônico, nada mais é que aquele e-mail, né, funcional cadastrado no cadastro fiscal do DF, seja ele do proprietário, do empresário, do contabilista, tá? Vai estar lá na FAQ dele, na ficha de cadastro, do cadastro fiscal, e ele também pode ser autuado por meio eletrônico. Zero de custos para todo mundo, né? Ou pela publicação no próprio site da Cefaz, tá? Na internet, nos casos de deferimento integral de processo, de jurisdição voluntária ou quando o isento passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos acima. Então, a publicação no próprio site da Cefaz, ele também é usado até que de forma subsidiária. Primeiro há uma forma de intimação dessas acima, e aí depois ele pode ser publicado no site da Cefaz para dar uma ampla publicidade aí aos atos processuais, aos andamentos. Seja a resposta, seja uma decisão em processo, seja uma intimação. Tá bom? Então essas 5 possibilidades aí, lembrando que apenas o Diário Oficial é que tem que ser segurado um pouquinho, porque tem custos, né? Segurado um pouquinho, não pode ser feito de cara, ele só é usado em caso subsidiário.
Tá escrito aí, ó. A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos no título 3, 4, 5 só é efetuada por publicação no DOI depois de esgotado o meio previsto no inciso 2, que é aviso de recebimento. Carta via postal com aviso de recebimento. Ou depois de comprovada a sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no domicílio eletrônico. Então, 70 pessoal, não, impossível. Você manda a carta R, ela não volta o R, não conseguiu achar o contribuinte. Ele não tem domicílio fiscal eletrônico cadastrado ainda. Porra, aí tem que mandar para o Diário Oficial, tá? Não tem jeito. Ou no caso de domicílio fiscal eletrônico, conforme dispõe a legislação, ou nos casos ainda do parágrafo 3º do artigo 36, parágrafo 3º desse artigo que a gente vai ver à frente, ou do parágrafo 2º do 36, que são nesses casos que eu falei, por exemplo, do IPVA, que o imposto é lançado anualmente, de ofício. Então, nesses casos, ele pode ir direto para o DOI, ou para o Diário Oficial do Distrito Federal, tá? Gente, quando eu falar DOI, tá? Diário Oficial do Estado, leia-se DODF, tá bom? É mais fácil, que o automático é fora. São 26 estados falando DOI. Aí chega um deles, é DODF. Porra, vai sair DOI, não tem jeito, tá bom? Já sabe que é a mesma porra, não tem diferença não. Então, nos casos em que o lançamento do IPVA, por exemplo, é feito lançamento anual, o IPTU, tá no tributo direto lançado de ofício, aí sim, logo dia 1º de janeiro, a gente vai lá, manda tudo pro Diário Oficial, e aí, nesse caso, tá autorizado ele ser utilizado antes de ser intimado por AR ou de outra maneira. Pessoal, por exemplo, que não existe, né? No caso do IPVA, do IPTU, é mais pelos Correios. Mas posso mandar direto para o Diário Oficial também. Tá? E no caso do parágrafo 3º do artigo 36, que é esse aqui, ó. A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira instância e segunda instância nos processos do contencioso, né? Poderá ser efetuado diretamente por DOI. Então, o julgamento, o resultado do julgamento de um processo, seja de primeira ou segunda instância, eles podem ser notificados ao sujeito passivo direto pelo Diário Oficial. Não preciso mandar uma carta para a casa do malandro e falar, olha, julguei, viu? Vem tomar ciência. Não, já manda para o Diário Oficial, ele já toma ciência direto lá. Se foi pró-contribuinte, ele fica feliz. Se foi pró-fisco, ele fica triste, mas aí passa a contar o tempo para ele entrar com um recurso voluntário, né? Recurso para segunda instância, ou no caso de ser segunda instância, no recurso extraordinário para o pleno, caso ele tenha direito. A gente vai ver, né? Só cabe recurso para o pleno se for uma decisão por voto de desempate, ou uma decisão contrariando uma jurisprudência de súmula, ou de outra câmara de julgamento, e por aí vai, tá bom? Isso a gente vai ver lá na frente. No caso de comprovada a impossibilidade de intimação pelas vias previstas, né, pessoal, pelos Correios, a intimação por publicação no Diário Oficial poderá ser feita sem observância do parágrafo 1º. Você vai passando a hierarquia, tá ok? O regulamento pode dispor sobre outras modalidades de intimação aí. Então, se por acaso o nego achar outro tipo de modalidade, vamos colocar aqui no regulamento, agora o contribuinte pode ser intimado via fumaça. A gente vai lá, faz uma fogueira na Secretaria de Fazenda e manda lá aquele negócio de fumaça lá, o tipo SOS e tal. Bom, se tiver regulamentado aí, a gente aceita. Mas por enquanto eu não vi essa inovação em nenhum lugar não, tá bom? Vamos mandar por pensamento agora. Vou intimar por pensamento. Então, se tiver regulamentado aí, vale o que está escrito, né? Por enquanto não tem essas palhaçadas não. Só aqueles lá que a gente já viu. E aí eu tenho os prazos, né? Para cada tipo de intimação, eu tenho os prazos em que eu considero que o contribuinte tomou ciência. Por que são importantes esses prazos? Porque a partir dali começa a contar o prazo recursal, né? Ou a revel. Então, a partir daquela ciência da intimação dada consciente do sujeito passivo, a partir dali a gente começa a startar o prazo para o contribuinte pagar, se defender ou até mesmo para o fisco escrever em dívida ativa nos casos de revelia, tá ok? Ó, na data, considera-se feita a intimação, na data da ciência, no caso de ser a ciência pessoal. O dia que o camarada assinou lá, tô ciente, levou a cópia dele, nessa data é considerada feita a intimação a partir dali. Desculpa, a partir do dia seguinte, né? Que exclui o primeiro dia, a partir do dia seguinte começa a contar o prazo de 30 dias para ele entrar com uma impugnação, caso ele não concorde com aquela cobrança. Na data da ciência, do aviso do recebimento,
ou seja, o dia que os Correios preencher lá, o carteiro preencher, lá no AR, a data que entregou aquele documento ao sujeito passivo é a data que vai ser colocada como feita a intimação. No caso do AR não voltar, ou voltar sem data, se estiver omisso, aí a gente considera 15 dias a entrega nos Correios. 15 dias após a postagem do aviso de da carta, né, do auto de infração nos Correios, a gente considera que foi o tempo hábil para o contribuinte tomar ciência e a partir do 16º dia começa a contar o prazo recursal. Após publicação de Diário Oficial também, olha só que benevolente, o fisco dá ainda 15 dias após a publicação do Diário Oficial para considerar feita a intimação, tá? 15 dias também. E no caso do site da Cefaz, artigo 11, né, inciso 5, na data da publicação, data que foi publicado no site da Cefaz, considera-se intimado o contribuinte. Via de regra, é considerado como obrigação acessória, como obrigação do contribuinte, acessória, sim, ele acessar o site da Cefaz, o seu e-mail funcional, diariamente, para saber se não tem uma intimação, uma novidade, alguma disposição que ele tenha que cumprir, tá bom? Olha, o comparecimento espontâneo do contribuinte, ele supre a falta de intimação. Se por acaso ele foi lá na agência fazendária, fazer uma consulta, tomar ciência, dar vista aos autos, não quero dar vista aos autos, ou seja, ele compareceu espontaneamente ao fisco, ali naquele momento é considerada feita uma intimação também, deu ciência a ele naquele momento, tá bom? Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 11, a intimação dos atos e decisões se considerará efetuada na data da publicação no Diário Oficial. Então, o parágrafo 3º, né, aquele que fala das decisões de primeira e segunda instância, essas não são 15 dias, né? Essas consideram-se feitas na data da publicação, tá? Ciência de decisão em primeira e segunda instância. Tá? Essa não espera 15 dias. Cuidado, então, asteriscozinho também. Tá bom? Diferente. Publicou no Diário Oficial, a partir dali ele tem o prazo para recorrer da decisão de primeira ou segunda instância. Olha lá! Fotonito aí, ó. As intimações, então, podem ser de forma pessoal, carta com aviso de recebimento, eletronicamente, que é o domicílio. Não gostei do azul. O azul não combinou aqui, não, o vermelho não combinou, né? Tem que ser azul. Ó. Domicílio fiscal eletrônico, Diário Oficial e o site da Cefaz. Só o domicílio tributário eletrônico que não teve previsão aqui na nossa legislação de qual prazo que se considera. O normal seria, a partir do momento que você enviou o e-mail, dar um dia útil, 2 ou 15, se quiser. Fato é que ainda não existe na legislação, de forma expressa, um prazo determinado para, a partir do momento que você enviou a notificação para o domicílio tributário eletrônico, a partir de quando considera ciência do contribuinte. Então, ainda há um vácuo na legislação aqui. Eu não sei se isso foi regulamentado por portaria, mas como a portaria não cai em prova, bom, vamos buscar saber, mas para efeito de prova não poderia ser cobrado, tá bom? Dos impedimentos e da suspeição. Aqui são coisas distintas, tá? Só para deixar bem claro, gente. Impedimento, ele é declarado pelo sujeito passivo. Fala, ó, aquele julgador ali, eu quero que seja declarado o impedimento dele, ele é provocado pelo sujeito passivo, tá? Porque ele foi que me autuou, pô. Ele, por exemplo, ele já brigou comigo no bar. A gente já teve problema com mulher aí e tal. Qual o problema com mulher? Não, é que a mulher botou um chifre no cara aí, porra, não vai botar chifre no fiscal, né, cara? O cara vai ficar chateado com você, pô. Então não dá pra ter alguma parcialidade, algum sentimento extraprofissional nesse julgamento, para não comprometer a lisura do trabalho. Então o sujeito passivo ele pode requerer o impedimento de determinado julgador, desde que fundamentado. Aí o presidente do tribunal vai julgar se realmente o camarada está impedido ou não. Se tiver impedido, sem problema nenhum, ele pega o processo que está na carga daquele julgador, redistribui para o próximo julgador e dá outro processo para esse cara julgar. Isso aí é muito tranquilo. Não afeta em nada o trâmite processual. Já com relação à suspeição, tá? A suspeição ela é alegada de ofício pelo próprio julgador. Fala assim, ó, eu me declaro suspeito para julgar isso aqui,
Porque é a empresa da minha mãe, cara. É a empresa da minha cunhada. É da minha sogra. Então, é uma empresa de um parente meu. Então, eu vou me declarar suspeito, tá? E aí, isso aqui não é nem sujeito à análise. A partir do momento que o próprio julgador se declara suspeito, automaticamente o processo já é redistribuído para um outro julgador, tá bom? Ele pode, inclusive, alegar suspeição por motivo de fórum íntimo. Olha, sou suspeito para julgar esse recurso aqui. Por quê? É problema pessoal meu. Não me sinto confortável para julgar. Beleza, motivo de fórum íntimo, tá ok? A legislação dá esse respaldo aí. Bom, o procedimento fiscal, ele compreende as seguintes ações. Olha só o que eu falei para você. Olha o artigo 17. O procedimento. Porra, procedimento, não é processo. Isso aqui, ó, são atos preparatórios ainda. O procedimento administrativo fiscal, ele compreende as seguintes ações. Ó, orientação, verificação, controle do cumprimento das obrigações acessórias, tributárias, desculpa, podendo resultar em... Então, o procedimento fiscal é o processo de monitoramento, digamos assim. É o processo de controle, monitoramento. Existe, cara, lá no FISC vocês vão ver. Isso aqui, ó, monitoramento, controle, auditoria, fiscalização. Existe mais ou menos esse rito aqui. Isso vocês vão aprender na prática, quando estiver trabalhando lá, tá? Primeira ação processual, primeira coisa que se faz numa estrutura de secretaria de fazenda, é você fazer o monitoramento das ações. Você tem que estudar o comportamento, tá, das empresas. E você vai lá monitorando todas elas, as que tiverem sob a sua gama. A partir do monitoramento, você começa a exercer o controle. O que é o controle? A verificação do cumprimento das obrigações. Tá? Ele está cumprindo, está entregando os livros em dia? Tá? Ele está emitindo nota? Tá? Aí você começa a fazer auditorias eletrônicas, cruzamento de dados. As notas que ele emitiu estão escrituradas? Tá? Já são os cruzamentos de dados mais preliminares. Só para verificar o controle das obrigações. A partir do momento que ele não está cumprindo com as obrigações dele, que o controle está falhando, você encaminha ele para auditoria. Aí na auditoria você vai pegar e vai começar a destrinchar as operações dele e vai encaminhar para fiscalização, tá? Em loco, inclusive, aquelas operações que estiverem omissas. Você vai auditar a empresa, vai detectar as inconsistências e vai encaminhar para a fiscalização, ou, dependendo da estrutura da Secretaria de Fazenda, você mesmo vai fazer a fiscalização, que vai resultar em quê? Que vai resultar em alguma merda, tá? Não vai dar coisa boa. A partir do momento que você vai fazer uma fiscalização, uma auditoria no sujeito passivo, vai dar em quê? Não vai dar em chopp nem pizza, porque essa porra aqui é Cefaz, tá? Isso aqui não é Congresso Nacional, não. Ou vai resultar em auto de infração, ou auto de infração e apreensão, tá? Vamos lá, vamos por partes. Auto de infração, quando você fizer uma auditoria, uma fiscalização e detectar o descumprimento de obrigação tributária, acessória ou principal. Vai meter um auto de infração nele, lançamento de ofício, cobrando ICMS e multa. Auto de infração e apreensão, isso aqui é geralmente utilizado para mercadoria em trânsito, tá? No posto fiscal, ou quando o mercadoria sem nota fiscal, o contribuinte não tem inscrição. Então você vai lançar um auto de infração e apreensão e pode até reter a mercadoria. Notificação de lançamento. Notificação de lançamento, geralmente, tributo sujeito a homologação, tá? Em que você detecta por cruzamento de dados que houve a declaração do contribuinte em livros fiscais e tal, e você só formalizou o crédito tributário, tá bom? E aviso de lançamento, ele não tá nem no contencioso, isso aqui é um caso à parte, ele nem participa do contencioso, grave isso aí, tá? O contencioso é só no A, B e C. Na letra dele não faz parte do contencioso. O aviso de lançamento é muito específico. Isso aqui, no caso do IPVA, por exemplo, tá? Aqueles tributos sujeitos a lançamento de ofício, mas que não são por infração à legislação tributária. Quando for infração, vai ser um dos 3 primeiros aqui. Beleza? Depois a gente vai estudar cada instrumento de lançamento desse aqui, você vai entender melhor. Fato é que o procedimento fiscal, um procedimento de auditoria, um procedimento de monitoramento das atividades do sujeito passivo, elas vão culminar no auto de infração, ou de apreensão, ou notificação, ou aviso de lançamento. Em alguma coisa vai dar aqui, alguma merda vai dar para ele, beleza?
Então não queira ser fiscalizado como sujeito passivo. Tá lá, ó, o auto de infração, isso aqui é interessante. Sempre que tiver um mapa mental é porque eu considero que seja interessante você fixar, porque é uma questão de prova. Como é que isso aqui vai cair na tua prova? Vamos lá, Fator. Mãe de Ná. Você já viu a prova? Falei, não vi ela fisicamente, mas já sonhei com ela várias vezes. E isso aqui vai estar na tua prova. O que ele vai considerar? Ele vai dar a seguinte redação, olha só. O procedimento administrativo fiscal compreende as seguintes ações. Podendo resultar em, exceto. Então ele vai colocar essas 4 aqui e vai meter mais uma possível como de formalização de crédito tributário, mas que é de outro estado. Para você que já estudou outras legislações, você tem aquilo na cabeça, vamos supor, vai botar AIM. O que é AIM? Auto de infração e imposição de multa. Isso é usado em São Paulo, não é usado no Distrito Federal. Vai botar aviso de cobrança fazendária. Isso é usado no Mato Grosso, não no Distrito Federal. Então ele vai colocar aqui, ó, letra A, B, C, D, e a E ele vai inventar uma. Como ele quer, certo? Você vai marcar gabarito letra E. Tá, mas cuidado, não vai marcar letra E de cara, porque depende da tua prova. Se for a prova tipo 1, é a letra E, tá bom? Se for a prova tipo 2, vai ser letra B. Então você tem que dar uma olhada aqui que tá escrito antes de marcar a assertiva aí, tá ok? Mas é óbvio que isso aqui é uma questão prato cheio para o examinador colocar na tua prova. Os itens, gente, de artigos de prova que tem ABCD ou ABCDE são excelentes para o examinador colocar na tua prova, tá? Porque ele vai botar 4 e uma ele vai inventar. Se tiver 5, ele vai alterar a redação de um, de outro, vai colocar uma casca de banana ali, tá bom? Mas isso vai cair na tua prova. Bota aí uma florzinha, uma caveirinha, tá? Bota o que você quiser aí, só não esquece essa porra, pelo amor de Deus. Ok? Poderá resultar também, ó, aquele procedimento de monitoramento, o procedimento administrativo fiscal, ele pode resultar também em quê? Em arrecadação e retenção de documentos de qualquer espécie, coleta, tratamento de informação, inclusive para atender exigências de instrução processual. Então eu posso chegar lá no estabelecimento do sujeito passivo e aprender. Aprender é uma palavra muito pesada, né? Vamos lá, vou pegar reter a documentação fiscal que vai ser utilizada tanto na instrução processual como no procedimento de auditoria. Olha, está intimado, eu quero ter os livros fiscais, o talão de notas, os documentos de entrada, de saída, eu posso solicitar, intimar o contribuinte, ele é obrigado a dar, né? É obrigado, você já viu isso no regulamento do ICMS, que o contribuinte que não atender essa intimação para entregar documento fiscal ao auditor, ele toma uma multa, em primeiro lugar, por embaraço à fiscalização, e, em segundo lugar, ele fica até sujeito a um regime especial de fiscalização, né? Ele vai ter um fiscal para chamar de seu, todo dia dentro da empresa dele para dar bom dia. Não é nada agradável para o contribuinte. Bom, então, pode culminar também na retenção de documentos para uma análise melhor, pormenorizada, dentro da repartição. O procedimento, olha aqui, ó, mais uma vez, procedimento administrativo fiscal tem início com a ciência, na forma do artigo 11, que a gente viu lá, pessoal, ou por AR, ou pelo diário oficial, tá bom? Pela ciência do jeito passivo, ou do seu representante, acerca do termo de início de ação fiscal, TIF, tá? Termo de início de fiscalização. Isso aqui é lavrado no próprio livro do contribuinte, te dá o documento para ele assina lá. O auditor chega na tua empresa e fala assim, ó, negão, tu tá sendo fiscalizado. Já chorou. Um auto de infração, você direto chega lá uma cartinha de amor, fala assim, oi, pague tanto, né? Com todos os requisitos dele, né? Qualificação, depois vamos falar sobre isso. Ou qualquer ato da administração tributária relacionado com a infração. Qualquer ato, ou seja, iniciado qualquer procedimento de auditoria, de fiscalização sobre aquele contribuinte, desde que seja dada ciência a ele, tá? Ele tem a espontaneidade dele excluída. Tá? Qualquer ato da administração tributária relacionada à verificação de irregularidade do trânsito de mercadoria também. O camarada parou lá, para o caminhão, encosta ali, documento fiscal. A partir daquele momento ele já excluir a espontaneidade dele do sujeito passivo. Tá ok? Bom, vou dar uma encerrada nesse bloco aqui, que a gente volta a partir do terceiro bloco, recapitulando e vendo mais coisas a respeito desse início do procedimento fiscal, que tem o principal condão, a gente vai ver lá na frente, de
excluir a espontaneidade do sujeito passivo. Grave isso aí. No próximo bloco eu repito para você, beleza? Forte abraço aí e até a próxima.